A paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD, Fácil e Motivadora. E neste trimestre estamos estudando a lição bíblica com o título A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E nesse vídeo de hoje iremos fornecer alguns subsídios para os irmãos da quarta lição, que tem como título Os Atributos do Ser Humano, que será ministrada no dia 26 de janeiro de 2020. O nosso textuário nos diz: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não te atirem a ti. Salmos 32, versículo 9. A verdade prática nos diz: Criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. Sua missão primordial é glorificar o Criador e mantenedor de todas as coisas. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Romanos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 10. Leiamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Na nossa lição de hoje, vamos falar sobre os atributos do ser humano. Mas vamos fazer uma introdução antes de entrarmos nos pontos da lição. A lição de hoje está dividida em 5 pontos. É uma lição bastante extensa e eu vou só pontuar alguns comentários nos tópicos da lição. Como introdução, nós percebemos que, como o título da lição fala, os atributos do ser humano, vamos primeiro definir atributos. Que atributos são esses que passou para o ser humano? Quando a gente estuda a palavra de Deus, nós percebemos que existem alguns atributos divinos que são comunicáveis ao ser humano. Já outros atributos divinos são incomunicáveis. Isto que eu estou falando é para que não tenha uma confusão na compreensão dos atributos humanos. Por isso nós temos que entender quais são os atributos divinos. Existem muitos atributos divinos, como existem muitos atributos divinos que foi passado ao homem. Então vamos lá. Existem atributos incomunicáveis, que são o quê? São aqueles que pertencem única e exclusivamente a Deus. Que atributos são esses que pertencem único e exclusivamente a Deus? A onisciência é um desses atributos. Só Deus é onisciente. Esse atributo é incomunicável, não foi passado ao homem, como a sua onipresença, como a sua onipotência e a eternidade também. Isso não foi passado ao ser humano. Então, esses atributos chamamos de atributos incomunicáveis. Porém, na lição que iremos estudar, vamos falar de atributos comunicáveis. Que atributos comunicáveis? O que são atributos comunicáveis? São aqueles que podem e são encontrados no ser humano. Esses são os atributos comunicáveis que Deus passou ao homem quando assim o criou. Entre os atributos comunicáveis que Deus passou ao homem,
temos aqueles atributos que descrevem o ser de Deus. Qual foi esses atributos que Deus passou? A espiritualidade Deus passou para o homem. É um atributo que é tanto de Deus que foi comunicável ao homem. É um atributo comunicável que foi passado ao homem. Existem os atributos mentais, que é o quê? Conhecimento, sabedoria, verdade. Tudo isso também foi passado de Deus para o homem. Existem também os atributos morais: bondade, amor, misericórdia, santidade, paz, justiça, zelo. Esses atributos também foram passados ao homem. Então, eu quero que os irmãos compreendam o que eu estou falando aqui, que existem os atributos incomunicáveis, que são aqueles que pertencem única e exclusivamente a Deus, e existem os atributos comunicáveis, que são aqueles que podem e são encontrados no ser humano. Sabendo disto, entraremos no primeiro ponto da lição, que fala a espiritualidade humana, que está subdividido esse tópico em 3: a origem divina de nosso espírito, o anseio natural do espírito humano e a revivificação do espírito humano. A gente aprendeu na lição passada que Deus é espírito e criou o homem com uma parte espiritual. O que eu quero dizer com isso? O homem tem uma parte espiritual que é composta da alma e espírito. É uma única substância. Alma e espírito é uma única substância, porém são elementos diferentes. Entenda o que eu estou falando. O homem é composto de duas substâncias, substância material e a substância imaterial. Porém, o homem é formado de 3 elementos. A sua parte material é o corpo, formada pelo corpo, o elemento corpo. Já a sua parte imaterial é composta de 2 elementos, que é a alma e o espírito. E essa parte espiritual, essa parte imaterial do homem, ela é invisível. E ela é conhecida como o homem interior. E habita no corpo, que é o quê? Que é o homem exterior, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 4,16. O espírito é considerado um poder sublime que estabelece os seres humanos na dimensão espiritual e os capacita a ter comunhão com Deus. Então, irmão, o que eu estou falando com isso? Que nós temos uma espiritualidade que é advinda de Deus. Esse atributo é um atributo comunicável que Deus colocou no homem quando Deus criou o ser humano. E quando Deus soprou em seus narizes, Deus ali passou tanto a alma como o espírito. E esse espírito está em cada ser humano. E é o nosso homem interior. Embora o não cristão tenha esse espírito, porém está adormecido. Por que eu digo que ele está adormecido? Porque os anseios da alma dele é o quê? É um homem pecaminoso, é um homem natural. Então ele é regido pela sua alma, pela sua vontade, pelos seus sentimentos. E não tem um despertamento espiritual para que aquele homem interior venha ser revivificado, como fala o terceiro subtópico da lição. O espírito humano precisa ser revivificado. Isto é natural, porque o espírito humano ele precisa ser regenerado. Na salvação, quando o homem aceita Cristo, na salvação, o espírito do homem ele é vivificado. Como fala lá em Efésios 2:5. Um despertamento começará no seu espírito quando o Espírito Santo o convence do seu pecado e da justiça, do juízo de Deus. Isto está inserido no ser humano. O ser humano, por essência, é um ser espiritual. O que não falar dessas tribos remotas que nunca ouviram falar de Cristo, nem de Deus, nem de nada. Até as tribos que deixaram de existir, quando os arqueólogos vão lá naquele lugar, descobrem ali que eles faziam culto, sei lá, culto a um animal grande, vamos supor, sei lá, um leão, depende da qual região for, de um urso, até do sol, da lua. Por quê? Porque o homem é um ser espiritual por essência, porque Deus passou esse atributo ao homem, esse tributo comunicável ao homem. O homem é um ser espiritual.
E um paralelo que eu posso fazer aqui também é que como o homem foi criado do pó desta terra, o seu corpo, a sua parte física, anseia pelas coisas dessa terra. E isto é normal. Por que isto é normal? Porque o corpo do homem, o pó da terra que foi feito aqui do homem, o homem é da terra. O corpo do homem é da terra. Por isso o corpo tem tendência natural a querer as coisas da terra. Já o homem espiritual não. O homem interior não. O homem interior que veio de Deus, ele anseia pelas coisas de Deus. Por isso ele sempre está buscando a Deus ali. E o homem precisa sim da regeneração. E quando o espírito do homem é regenerado, ele conhece que a graça de Deus o alcançou e que Deus é bom e que o seu espírito agora vai adorar o Senhor em verdade. Ele vai orar em espírito. E o Todo-Poderoso dará o espírito do novo crente, a inspiração divina que faz o entendimento. Então, o homem é um ser espiritual. A espiritualidade humana surgiu quando Deus criou o homem. Quando Deus soprou em suas narizes, Deus deu ao homem tanto a alma quanto o espírito. E por isso o anseio natural do espírito humano anseia pelas coisas de Deus, diferentemente de nosso corpo. Que o nosso corpo, a tendência do nosso eu é as coisas deste mundo. E isto é normal, é natural, como eu falei para os irmãos, porque o nosso corpo é desta terra. Então, o nosso corpo está no habitat natural dele. O nosso corpo está no lugar dele, da onde ele nasceu, ele é da terra. Então, o nosso corpo sem ser o nosso corpo transformado, porque esse corpo aqui vai ser transformado. E quando esse corpo for transformado, aí sim seremos perfeitos, seremos igual a Cristo. Assim como ele é, seremos nós também. Então, falamos agora do primeiro ponto da lição, que é a espiritualidade humana. E o segundo ponto fala a racionalidade humana. É o segundo tópico que também está subdividido em 3 tópicos. O primeiro tópico, Deus é um ser racional. O segundo, a harmonia entre a racionalidade e a espiritualidade. E o terceiro, o culto racional agrada a Deus. Neste ponto, eu vou falar de uma questão que é uma questão cristã. É uma pergunta que eu vou fazer. Quem vem primeiro? A razão ou a fé? Eu penso para crer ou eu creio para pensar? Lembra muito aquela pergunta antiga, né? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? É a mesma pergunta, é semelhança à pergunta aqui, é um paralelo. Quem vem primeiro, a razão ou a fé? Eu penso para crer ou eu creio para pensar? Vamos considerar os dois lados. Vamos lá, para os irmãos entender essa parte da racionalidade humana. Porque a fé e a razão tem que andar lado a lado ali. É mais do que possível. A fé mais a razão é mais do que possível. Ela é necessária. Então vamos considerar esses dois lados aí. Que ou eu penso para crer ou eu creio para pensar. Vamos lá. Se eu disser que penso para crer, o que direi de coisas divinas que nossa mente não alcança, mas aceitamos e recebemos? Os irmãos entenderam? Eu estou levando em consideração os 2 pontos aqui. Quais os 2 pontos? A fé ou a razão? Então eu fiz a pergunta. Eu penso para crer ou eu creio para pensar? Eu vou considerar os dois lados. Então vamos lá. Se eu disser que penso para crer, eu estou dizendo que eu penso, primeiro eu penso para depois eu crer. Então o que eu direi de coisas divinas que a nossa mente não alcança, mas aceitamos e recebemos? Agora, e se eu asseverar que creio? Eu primeiro creio para depois pensar. Eu não estarei afirmando que a minha fé é cega? Não me esquecerei da ênfase bíblica na razão da minha fé? Os irmãos estão entendendo as 2 colocações que eu coloquei aqui? Então, diante deste raciocínio e mediante a análise das escrituras, só encontramos uma saída. Nem sempre, anote aí, irmão, essa aqui. Nem sempre pensar é crer. Mas crer sempre é um processo ou uma ação que inclui o pensar. É impossível crer sem pensar. Os irmãos compreenderam o que eu falei agora aqui? Quando a gente vai fazer um raciocínio mediante uma análise das escrituras, nós encontramos uma saída para essa pergunta do que vem primeiro.
Como eu falei anteriormente, eu penso para crer ou creio para pensar? A resposta é, anote aí, irmão. Vou falar novamente. Nem sempre pensar é crer. Nem sempre pensar é crer, mas crer sempre é um processo que inclui o pensar. É impossível crer sem pensar. É impossível. É impossível. Eu estou falando do tópico que é a racionalidade humana, e eu achei interessante falar deste ponto aqui da fé mais a razão. Então vamos lá. O pensar está associado à fé em dois sentidos. Por que o pensar está associado à fé em dois sentidos? Ele está ligado como parte do processo da fé antes da convenção e como resultado dela depois da convenção. Os irmãos estão compreendendo? Às vezes eu falo um pouco rápido, eu vou falar pausadamente para os irmãos compreender, para levar isso para a sua sala de aula. Que isso é de extrema importância de o seu aluno, os seus irmãos entenderem este raciocínio que eu estou falando aqui sobre a fé e a razão, neste subtópico aqui, a racionalidade humana. O pensar está associado à fé em dois sentidos. Ele está ligado como parte do processo da fé antes da convenção e como resultado dela depois da convenção. Tanto creio para pensar, como penso para crer. Perceba que nesta associação da razão com a fé, pensar para crer, não me refiro a uma definição que Tomás de Aquino deu, não, do pensar em relação à fé. Eu não estou falando, não estou proclamando o chavão teológico medieval, o qual dizia, o que é que o chavão medieval teológico dizia de Tomás de Aquino? O conhecimento conduz à fé. Eu não sou adepto dessa teologia especulativa, não é isso que eu estou falando. Eu creio que pela fé entendemos. Pela fé entendemos. Mas o que eu reconheço igualmente é que no processo da fé a razão existe. Pela fé eu entendo. Coloque isso no seu coração, irmão. Pela fé você entende. É pela fé que você compreende. Mas isso é um processo da fé, na qual a razão também está ali. A razão existe ali também. A salvação a salvação não está na razão. A salvação não está na razão, mas a fim de exemplificar o que eu estou querendo dizer aqui, o Espírito de Deus tende a agir na mente para convencer. E só depois de convencido posso ser convertido. Os irmãos perceberam no que eu falei agora? O Espírito de Deus tende a agir na mente para convencer. E só depois de convencido posso ser convertido. Primeiro, considerei a miséria dos meus pecados para abandoná-los. Primeiro, eu tenho que reconhecer a miséria do meu pecado. Eu estou reconhecendo, estou raciocinando. Para abandoná-lo. Nunca alguém pode abandonar os pecados se não tiver uma conscientização patente e forte do que os seus pecados representam para a sua vida. Ele só vai abandonar seu pecado quando ele cair em si e ter consciência patente e forte que aquele pecado dele ali está fazendo mal para a sua vida. Após isso, continua a pensar. Ele não para de pensar, não, ele continua pensando. E melhor, pois passa a ter a ajuda do Espírito Santo. Esta é a diferença. Ele começa a pensar, quando está tendo a pregação ali para o não crente, ele reconhece, ele pensa e conscientiza em si que ele é um pecador que necessita da graça de Deus. E depois que ele se converte, ele passa a ter um pensamento melhor. Por quê? Porque ele passa a ter a ajuda do Espírito Santo na sua vida. Eu pensava antes de crer. Essa pessoa diz, eu pensava antes de crer, porque ele pensava antes de crer. E após a fé, continuou pensando, mas de uma maneira totalmente diferente, em alguns aspectos que foram radicalmente afetados pela fé. Eu assimilei a razão da fé. Houve um redirecionamento dos pensamentos. Houve mudança em alguns conceitos, preconceitos e opiniões. Algumas pessoas, irmão, precisam mudar de ideia e descobrirem que o intelecto
não precisa ser um obstáculo à crença, não. Pelo contrário, é um grande ajudante. O intelecto é um grande ajudante da fé. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, 7, o que é que ele fala? Porque andamos por fé e não por vista. Então, irmãos, esse ponto que fala da racionalidade humana, falei sobre a razão e a fé, que elas andam ali lado a lado, uma ao lado do outro, e só assim conseguimos chegar ao verdadeiro conhecimento da fé. Porque eu primeiro penso, me conscientizo, e é tudo um processo, como eu falei anteriormente, é um processo. O pensar não deixa de... A fé não suplanta o pensar, mas não. Mas a fé vem juntamente com o pensar. E o ser humano ali vai se conscientizando de que necessita de Deus. Eu falei desse ponto da racionalidade humana, puxando um pouco para a mensagem para um não cristão, porque já embasa bastante os 3 pontos aqui. Porque Deus é um ser racional e, como eu falei para os irmãos, é um atributo comunicável que Deus passou para o homem, que é a racionalidade. Então o homem é um ser que usa a razão. E este culto racional é o culto que agrada a Deus. Posto que Deus é um ser racional, devemos cultuá-lo racionalmente. O que isso significa? Que o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, tem de ser perfeitamente entendida, explicada e praticada. O culto cristão é o mais racional de todos. Ele deve ser o mais racional de todos, apesar de os incrédulos acharem que seja loucura e escândalo, mas não é. O culto cristão é o mais racional de todos. Eu devo usar a minha razão. Eu devo prestar o culto a Deus usando a minha razão, que seja um culto racional. Eu tenho que estar no culto e saber o que eu estou fazendo ali. Eu estou para adorar a Deus e isso faz parte da racionalidade humana, que é um atributo humano que foi passado de Deus para o ser humano, porque é um atributo comunicável. Pois bem, falamos do segundo ponto, então adentraremos agora no terceiro ponto, tópico da lição, que fala a sociabilidade humana. E ela está também subdividida em 3 pontos. O primeiro, a solidão é nociva ao ser humano. O segundo, a família é a origem da sociedade humana. E terceiro, a Igreja de Cristo, a sociedade perfeita. Quando nós vamos observar o texto bíblico lá em Gênesis, nós compreendemos que Deus não viu algo bom. O que foi que Deus viu que não era bom? A única coisa que Deus falou quando estava criando tudo, Deus falou, não é bom que o homem esteja só. Embora tanto o homem quanto a mulher estivesse já nos planos de Deus ser criado, como eu falei em lições anteriores, na lição 2, eu falei que Deus já estava no plano de Deus criar tanto o homem quanto a mulher. Mas no 6º dia, Deus já percebeu de imediato que não era bom que o homem vivesse só. E Deus, naquele 6º dia, cria a mulher e a apresenta para o homem. Por quê? Porque sendo assim, podemos inferir que a realidade humana é de convívio social. Para que o homem não estivesse só, Deus projetou a família. Para que o homem não estivesse só, Deus projetou a família. E a primeira instituição criada por Deus foi a família. Por quê? Porque a solidão é nociva ao ser humano. É nociva. Então a família deve ser vivenciada pelo ser humano nos moldes divinos, pois acreditamos que através dela Deus pode mudar toda a sociedade. Além de que nela, que o ser humano pode encontrar o que precisa para saciar sua sociabilidade. Biblicamente, o que podemos dizer? Podemos dizer que a família é um sistema social básico instituído por Deus no Éden para a constituição da sociedade e perpetuação da raça humana. É isso que este ponto fala, a sociabilidade humana. O homem é um ser sociável, um ser que necessita disso.
A diferença disso, você pode pegar qualquer animal, colocar ele na selva, na mata, ele novo, jovem, ele vai conseguir se virar. Solta um gato na mata lá, um gato novinho, um cachorro novinho, ele vai conseguir se virar. E o gato mais ainda do que o cachorro. Por quê? Porque ele não precisa de... Ele não tem essa sociabilidade de convivência. Não, ele não precisa disso. Agora coloca um ser humano lá para ver se ele sobrevive. Ele não vai sobreviver, ele vai morrer. Se ninguém cuidar dele, ele vai morrer. Já o animal não. O animal você colocar lá ele jovem, ele criança, ele consegue se virar. Ele vai andando e consegue se virar. Já o ser humano não. Desde a criança, do nascimento, a criança necessita de outro. E já começa ali a aprender, desde a criança, da infância, adolescência, que ele necessita um do outro. O ser humano é um ser que necessita do outro. Então tem que haver, tem que haver essa sociabilidade, não só entre os seus familiares, porque deve haver uma sociabilidade entre os cônjuges, porque é no seio da família que o marido e mulher passam a conviver juntos e aprendem a suportar e perdoar mutuamente um ao outro, aprendem a ter paciência, a lidar com os problemas do dia a dia, entendeu? E também existe essa sociabilidade entre os filhos. Por quê? Porque lá é um ambiente onde os filhos se sentem seguros e felizes junto aos pais, onde recebem amor, carinho, proteção, educação cristã. E dentro dessa sociabilidade também entra a igreja. Porque é possível existir família sem igreja. É possível sim, existe família sem igreja, existe. Mas não existe igreja sem família. Atentaram ao que eu falei, irmãos, agora? É possível existir família sem igreja, mas não existe igreja sem família. Uma igreja não pode ser forte, viva e santas com família fracas na fé ou espiritualmente mortas. Não tem. Quando a igreja está fraca é porque a família está fraca. Se a igreja está forte, viva e santa é porque a família está forte, viva e santa também. Quando a família cristã ela consegue viver em paz e harmonia no lar, a igreja também é beneficiada, pois estando em paz com Deus e com os seus, a família passa a viver em comunhão com os irmãos. E por fim, para passarmos esse ponto aqui que fala da sociabilidade humana, não poderíamos deixar de falar a sociabilidade entre a sociedade. Por quê? Porque a sociedade é composta por famílias, assim como a igreja é composta por famílias e a igreja reflete o lar, a mesma coisa acontece com a sociedade, porque a sociedade é composta por famílias. Logo, as famílias estruturadas geram sociedades estruturadas e, consequentemente, famílias desestruturadas geram sociedades desestruturadas. É por esta razão que Satanás, o inimigo de nossas almas, investe tanto contra os lares. Pois ele, destabilizando o lar, ele desestrutura também a sociedade. E é o que vemos hoje em dia aí. Qual é o foco dele? O foco dele é desestruturar a família. Falar que o casamento homoafetivo, que agora o nome é homoafetivo, é correto. Falar que o filho não precisa mais da imagem da mãe, nem do pai. Ele pode ser criado tanto por um casal homo como um casal de mulheres. E assim vai surgindo uma desestruturação da sociedade, porque ele fazendo isso está atacando o quê? Está atacando os lares e desestruturando a sociedade, consequentemente vai desestruturar também a igreja. Então a sociedade só poderá ser forte e equilibrada se as famílias também estiverem assim, fortes e equilibradas. O nosso quarto ponto, tópico da lição, fala a liberdade humana e também está subdividido em 3 subtópicos. O primeiro é o livre-arbítrio, o segundo, o ato de decidir e a soberania divina. Este ponto é bastante interessante e também bastante um pouco complexo. Por quê? Porque o livre-arbítrio, hoje, nos dias de hoje, até nos dias de hoje, a gente vê que há um conflito entre os que são ditos calvinistas e os que são ditos arminianos. E este debate teológico está há anos aí, não foi se decidido ainda se esse livre-arbítrio que Deus deu ao homem é para a salvação somente dos escolhidos, dos eleitos, como falam os calvinistas,
ou que essa graça de Deus é para todos. Já os calvinistas falam, a graça é irresistível. Quando você fala de Deus para uma pessoa e ela aceita, ela não resiste àquela graça, é porque ele já foi predestinado por Deus para receber a graça, porque a graça para os eleitos é irresistível. Já os arminianos creem de uma forma um pouco mais diferente, porque eles dizem, falam que essa graça é resistível. Embora a graça de Deus seja para todos, o homem pode resistir, ou seja, o homem pode escolher. Então, nesse ponto, eu vou falar um pouco sobre o livre-arbítrio, mas não vou entrar nas questões de Calvino, nem de Armínio, nem tampouco de Pelágio, que ficou naquele meio termo ali. Se os irmãos tiverem curiosidade, os irmãos pesquisem, estudem um pouco mais para adquirir um pouco de conhecimento, mas eu não acho isso válido levar para a sala da escola bíblica, porque, infelizmente, nós temos muitos irmãos que frequentam a escola bíblica, mas nem lê nem a lição, e fica complicado a gente levar um assunto deste para a sala bíblica. Entendeu? Agora, se você for debater com uma pessoa que entenda, aí sim é bom você estar ciente dos pensamentos tanto de Armínio, de Pelágio, quanto de Calvino. Vamos lá, vamos entrar aqui, eu vou falar de uma forma sucinta aqui sobre este quarto ponto, que fala liberdade humana. Esta liberdade também que foi passada ao homem. Deus deu liberdade ao homem. Nos últimos tempos, falar-se sobre livre-arbítrio, irmão, tornou-se difícil. Porque, como eu falei, existe uma polarização de perfil filosófico, teológico, que tem causado polêmicas e controvérsias ligadas ao tema. Todavia, a questão permanece como tema significativo na história do pensamento tanto bíblico quanto cristão. Por incrível que pareça, nem sempre a expressão livre-arbítrio é entendida da mesma forma pelos que discutem um assunto. É complicado quando a gente vai falar de livre-arbítrio, que o homem está livre para escolher. Então, irmão, vamos lá. De um modo geral, falar assim em livre-arbítrio com uma condição de fazer escolha de modo livre, sem interferência de qualquer condicionamento ou causa determinante, essa definição parece uma definição bastante vaga. É a condição de fazer escolhas de modo livre, sem interferência de qualquer condicionamento ou causa determinante. Do que estamos falando? Não existe nenhum fator que limite as nossas escolhas? Isso é mesmo improvável. Por quê? Aí vem, por outro lado, negar o livre-arbítrio. Se eu negar o livre-arbítrio, significa que não temos responsabilidade moral. Quando eu nego o livre-arbítrio, eu estou negando, eu não tenho responsabilidade moral em minhas decisões, pelo fato de as escolhas não serem escolhas reais. Então, diante dessa discussão, é importante destacar que a questão já está presente logo no início das Escrituras. Logo no início das Escrituras, esta questão já está presente. Quando Deus deixa Adão e Eva lá no Jardim do Éden, eles são colocados diante da escolha de obedecer ou não à ordem divina. A desobediência tem causas terríveis. O pecado causa morte. O uso da liberdade para o bem ou para o mal surge com destaque. A discussão, portanto, está diretamente ligada ao problema do mal. Quando a gente vai falar de livre-arbítrio, essa discussão está diretamente ligada ao problema do mal. Por que o pecado e o sofrimento estão presentes no universo do Deus bondoso e todo-poderoso? Esta é a pergunta que surge. Aí vem a historinha lá. Muitos estudiosos deste tema explicam que diante da realidade do mal, Deus permite o mal e o utiliza para fins bons. Muitos estudiosos falam isso. Deus permite o mal para produzir um bem maior. Para explicar a origem do mal, afirma-se que o mal sempre seria uma possibilidade. Isso é um fato, porque quando a gente afirma que o mal sempre seria uma possibilidade, porque visto que Deus criou seres dotados de livre escolha. É isso que acontece. Por quê? E para que fossem de fato livres e não máquinas, esses seres sempre teriam a possibilidade de optar por agir contra a vontade de Deus, e isso então daria origem ao mal, que é o pecado,
Então, portanto, a única saída para a impossibilidade plena do mal seria a inexistência de seres pessoais livres, o que nos daria um universo mecanicista. Que universo é esse? Composto de seres o quê? Impessoais, destituído de arbítrio. Portanto, a questão do arbítrio humano está diretamente ligado à imagem de Deus. Deus não criou robôs, criou seres humanos com poder de escolha livremente entre o bem e o mal. Se ele criou seres humanos já predispostos para amá-lo, isso não seria o verdadeiro amor de Deus. Se programarmos o nosso computador para nos dizer que ele nos ama cada vez que eu ligamos, imagine só, vou programar meu computador para toda vez que eu ligar ele, ele vai dizer que me ama. Na verdade, estamos dizendo a nós mesmos que nos amamos. O computador estaria apenas reproduzindo nossos pensamentos. Não seria livre para nos dizer coisa diferente, não. Não estaríamos comprometidos numa relação de amor, mas numa forma uma forma grave de narcisismo. Um relacionamento de amor deve deixar aberta a possibilidade de o amor ser rejeitado. Isso é importante, irmão. Um relacionamento de amor deve deixar aberta a possibilidade de o amor ser rejeitado e, portanto, o mal ser escolhido. Quando as pessoas rejeitam o amor de Deus, percebem o mau potencial dentro delas mesmas, o que afeta todos os outros relacionamentos nos quais elas entram. E é isto que acontece. Este livre-arbítrio que Deus nos deu foi a possibilidade de escolher. Eu sou livre para escolher o que eu quero da minha vida. Eu aceito Deus se eu quiser. Por quê? Porque a graça de Deus, ela é irresistível, sim. A graça de Deus é irresistível. O próprio texto lá, o texto áureo bíblico que nos fala, João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É para todo o que nele crê. Então, eu tenho livre escolha de escolher. Eu posso escolher entre o bem e o mal. Eu tenho que escolher. Tá patente para mim isto. Deus deixou isso patente ao ser humano. Você tem o direito de escolher. A escolha é sua. Porque o livre-arbítrio é inerente ao homem, o qual não poderia ser julgado jamais se as suas decisões fossem involuntárias. As decisões humanas não são involuntárias, são voluntárias. Porque se fosse involuntário, ele não seria julgado. E se ele fizesse o que não desejasse pelo fato de ser movido por uma força estranha, alheia à sua consciência e vontade. Como nós estamos citando o texto falando da lição bíblica da CPAD, que é a Casa Publicadora da Assembleia de Deus no Brasil, a declaração de fé diz assim, a declaração de fé da CPAD diz, cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus, dotado por Deus de livre arbítrio, ou seja, com liberdade de escolher entre o bem e o mal. Essa escolha continua mesmo depois da queda no Éden. Deus dotou Adão do livre arbítrio, com o qual ele era capaz tanto de obedecer quanto de desobedecer o Criador. Está na página 77 e 99 da Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Então, para encerrarmos esse ponto aqui que fala do livre-arbítrio, então Deus dotou o homem deste livre-arbítrio. Deus deu a liberdade do homem, a liberdade de escolha. Aí vem a questão. Vou falar só essa questão para passar para o último ponto, para encerrarmos o subsídio. Um ateu pode questionar, como que um Deus tão bondoso pode lançar alguém no inferno, como vocês pregam aqui, eles podem falar. Então vamos à resposta. A resposta é simples. Deus é um ser tão amoroso, que ele não vai obrigar ninguém a amá-lo, como eu falei aqui anteriormente. Deus não obriga ninguém a amá-lo. É um relacionamento de amor, deve deixar aberta, porque um relacionamento de amor deixa aberta a possibilidade desse amor ser rejeitado. E Deus é tão amoroso, eu falaria assim, Deus é tão amoroso para com a tua vida, que ele criou um lugar para você que não quer ele. Deus criou o quê? Criou o inferno. O inferno é para quê? Para aqueles que não querem andar com Deus aqui nessa terra. Então, se você não quer andar com Deus aqui na terra, então Deus vai fazer um lugar para você também viver separado dele. Porque você que escolheu não querer viver com Deus. Se você não quer viver com Deus, tem um lugar para você. Tem um lugar para quem quer viver com Deus e tem um lugar para
quem não quer viver por Deus. Deus de maneira nenhuma vai obrigar você a amá-lo, a fazer a sua vontade, a viver de acordo com os princípios bíblicos, não. Deus não vai obrigar você nunca a isso, nunca. Porque a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Deus é um ser educado, ele não invade, ele não impõe. Você vai me aceitar? Não. O amor de Deus está aí. Deus está falando aos corações. Deus vai, pela sua palavra e pelos seus servos, ele vai levando a mensagem e vai batendo no seu coração. E você vai rejeitando, porque a graça é irresistível. Você pode resistir, mas vai chegar o dia que vai haver essa separação, porque o homem vai chegar o dia que ele vai morrer, se assim Deus não vier, e se assim Deus vier com ele em vida, também vai ter as suas consequências. E qual é a consequência? Vai viver ou com Deus, porque ele decidiu viver com Deus, e se ele não quer viver com Deus, tem um lugar também para ele. Se você não quer viver com Deus aqui nessa terra, Deus criou um lugar para você viver sem ele também, que infelizmente esse lugar vai ser o inferno. Então, com isto, irmão, nós terminamos esse ponto aqui que fala a liberdade humana, que foi um atributo também que Deus colocou no homem, é um atributo comunicável. Eu quero que os irmãos entendam isso. Os atributos incomunicáveis, nós não estamos falando nessa lição aqui. Estamos falando de atributos do ser humano. São o quê? São os atributos que foram comunicáveis ao ser humano. E para encerrar a nossa lição, vou falar de maneira rápida aqui a criatividade humana e o trabalho. Deus, quando criou o homem, também dotou desse atributo, que é o atributo de ser criativo, de ter criativo e ter o trabalho. Este tópico está dividido em 2 subtópicos: a dignidade do trabalho e a criatividade humana. Desde o início ali do Gênesis, a gente vê que Deus, quando criou o homem, antes mesmo do homem pecar, o homem foi criado para guardar e cuidar do jardim. Porque a Bíblia fala que quando não chovia, subia um vapor e não havia homem para lavrar a terra. Então o trabalho, porque existem pessoas que falam que o trabalho é como se fosse um castigo para o homem. O trabalho não foi um castigo para o homem. O trabalho foi criado antes do homem cair. O homem foi criado para cuidar e guardar o jardim do Éden. E como ser um cuidador, um zelador daquele jardim, ele foi colocado ali em uma função de servir, de trabalhar, de fazer conforme o querer de Deus ali. Então o homem foi feito para trabalhar ali. E isso é a dignidade do trabalho. Deus criou o homem para trabalhar a terra, para ará-la e transformá-la, a fim de torná-la habitável. Como eu falei para os irmãos, o trabalho não é um castigo devido ao pecado de Adão, não, mas uma bênção a todos os seus descendentes. Agora, o que aconteceu depois da queda foi que essas atividades começaram a ser mais árduas. O homem não sentia um cansaço físico, o homem não sentia uma estafa, não sentia estresse, não sentia dor. A partir do momento que ele pecou, o trabalho começou a ser árduo e estressante. Isso sim foi a consequência do pecado, mas o trabalho não. O trabalho foi criado por Deus e foi colocado o homem foi colocado para trabalhar. E o homem, como ser que tem aquela função de trabalhar, o cansaço, essas fadigas, estresse, a estafa, só vem depois do pecado. Por isso muitas pessoas falam que o trabalho é um castigo que Deus deu ao homem. Não, mas sim o pecado que gerou essa fadiga, esse cansaço no homem. E o homem também é um ser criativo. A gente vê ali que os descendentes de Adão, eles desenvolveram várias técnicas ali. Na terceira geração já dominavam a agricultura, já dominavam a pecuária, a metalurgia e a arte musical. E vemos também que na Torre de Babel ali, o homem já dava mostra de ter condições de dominar todo o planeta, em virtude da sua criatividade. Porque quando eles criaram a Torre de Babel, eles queriam, vamos criar uma torre que alcance os céus. Ou seja, o homem já tinha condições de dominar todo o planeta. Todavia, jamais poderemos ultrapassar os limites que o Senhor nos estabeleceu. Amados, o que eu tinha para falar nesta lição, nessa quarta lição, era isto. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco, que tenham gostado, que tenham adquirido algum subsídio para a sua aula no próximo domingo. Que Deus venha abençoar as vossas vidas, a sua vida, da sua família, dos seus
alunos, e compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, que esse canal tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas para levar a palavra de Deus com responsabilidade, com compromisso e, acima de tudo, um estudo bíblico. É um estudo bíblico, não é um estudo vão, não é um estudo baseado em filosofias humanas, não. Mas é um estudo, um direcionamento pautado na palavra de Deus, com compromisso. Amém, irmãos? Que vocês possam compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, porque assim você vai estar nos abençoando e fazendo com que o canal seja propagado neste Brasil, para que alcance o maior número de pessoas possível, para que elas venham a se comprometer com a palavra de Deus, com a verdade, e assim aceitar